berinjela, pimentão de todas as cores, batata inglesa, tá? Tomate e Goldberry também é um deles, tá? Goldberry, que é aquele um super alimento aí que muita gente come. De novo, quer dizer que são inflamatórios, Dri? Nesse caso, tá? Eles, para quem tem problema de artrite, de artrose, problemas articulares, eles têm sim uma tendência a piorar um pouco, tá? Então, para quem tem, eu sempre falo para evitar esse tipo de alimentos. Agora, né, quem conta pra gente isso, né? Quando que você vai achar que uma berinjela... Nunca. Você fala assim, mas de novo, né? Saudável é saudável, então eu vou me ajudar. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, que é importante, para quem está me ouvindo aqui tem problema de inflamação crônica, de sintomas, gente, alimentação só saudável não vai te ajudar, tá? Por isso que muitas vezes a gente fica batendo cabeça no escuro, faz tudo, aí faz o que o vizinho conta, aí faz o que a vizinha falou, aí olha na internet, e aí fica assim, ó. Nossa, hoje eu fiquei super bem. Comi do jeito bom. Aí no dia seguinte você repete a mesma coisa e passa mal. Você fala, ué, o que está acontecendo? E aí dá insegurança, né? Porque você não começa a não conhecer o que você tem que comer. Então, entender os alimentos é muito importante para você escolher os alimentos corretos, né? Para poder realmente acabar com essa permeabilidade intestinal, que é uma boa notícia, né? Essa redinha, ela fecha de novo. Como é que a gente acaba com essa Então, permeabilidade? alimentação. A alimentação específica para você é o essencial para você fechar essa redinha. Então, essa redinha que está rasgada, com essa permeabilidade, ela é reversível, que é uma ótima notícia. Uma boa notícia, pelo menos. Então, qual que é a história? O que eu faço com os meus alunos, né? Então, a gente tem aí um programa de... É um ano de acompanhamento, mas as primeiras 6 semanas são semanas de protocolo, onde você faz o teste para saber seu tipo inflamatório. Inclusive, você está convidada para fazer parte Oba, aí. obrigada. Vou Eu quero adorar, sim. para poder a gente poder ajudar, eu poder ajudar com o maior prazer. Eu estou me identificando muito com esse tipo gástrico que você falou. Então, a gente faz o diagnóstico para você saber qual é, e durante as primeiras 6 semanas, a gente aplica essa metodologia, né? Que é um passo a passo, cada semana é uma coisa que a gente faz, aonde não só a gente identifica os alimentos poderosos para cada tipo, que vai ajudar mais, e também os alimentos perigosos. Então, por exemplo, para quem é do tipo tóxico, por exemplo, que é um outro tipo, que já tirou vesícula, que tem pedra na vesícula, ou que tem problema de fígado, tudo isso, muitas vezes, qual é o problema aqui? Sensibilidade muito grande à toxicidade dos alimentos. Então, são pessoas que têm que tomar mais cuidado com os agrotóxicos, comprar o máximo possível de alimentos que são orgânicos. E para eles, a salada crua já é legal, porque é muita fibra, já vai metabolizar direito, não tem muito problema esse processo de 6 semanas, né? E para o tipo tóxico, por exemplo, por causa da vesícula, por causa da dificuldade muitas vezes de absorver gordura e de digerir, a gordura tem que ser diminuída um pouco. Mesmo as gorduras boas do abacate, do óleo de coco, né, do coco. Então, dependendo do tipo, você vai conseguindo fazer essa mudança que eu brinco que é muito cirúrgica, né? Por isso que o resultado é muito rápido. Porque as pessoas começam a entender o que está acontecendo com elas e quais são os órgãos específicos que a gente tem que cuidar. E esse teste que você falou é um teste, é um questionário, é o quê? Tá? Onde, assim, eu não faço o teste de... A pessoa pode fazer o teste de laboratório, eu até indico que faça para saber colesterol, triglicéridos, tudo isso para você ter. Mas eu sempre falo que o médico é muito importante estar junto e é um acompanhamento que é uma coisa super integrativa, né? Uma alimentação junto com o médico, até para o médico ajudar você a diminuir remédio, até eventualmente tirar, que eu tenho muitos que tiraram remédio. Mas esse diagnóstico, ele é base em sintomas. Então, você responde aí 15 perguntas e aí a gente consegue identificar dos 5 tipos, que é o tóxico, o autoimune, gástrico, o cândida e o estresse. Então, são 5 tipos que eu tenho algumas perguntas específicas que a gente consegue ver, Leda, qual é o seu predominante, não o que você é, que eu brinco que a gente não é, nós estamos. Então, de repente, você vai fazer o diagnóstico, vai dar lá 50% gástrico, 30% cândida, 10% autoimune. Por quê? Porque a gente é um todo. A gente inflama, né? A gente tem outros
né, de grupos inflamatórios. Mas o que a gente consegue identificar? O que está O gritando naquele momento. Porque predominante. aí você... O que está te atrapalhando mais. E aí varia, né? Porque o que de repente está pegando em você não está pegando em mim. Apesar da permeabilidade intestinal estar aí acontecendo com os dois organismos, né? Com as duas pessoas. E os pré-bióticos e probióticos ajudam nessa questão? Quando o tipo é gástrico ou Ótima não? pergunta. Olha lá, gente. O que é probiótico e prebiótico? Vamos entender um pouquinho. Imagina que o nosso intestino, que a gente fala que nós somos trilhões de bactérias, né? Que nós somos mais bactérias do que humanos, né? Do que temos células. Essas trilhões de bactérias, elas estão no intestino grosso. Não é no intestino delgado, não é na paredinha da redinha que está rasgada. É no intestino grosso, é no cólon, tá? E ali que estão as trilhões de bactérias, que são bactérias micro-organismos do bem, e tem os nocivos, né? Então, imagina um mundo que chama intestino, e lá a gente tem população, que é o pessoal do bem e o pessoal do mal. Vamos pensar assim. Os probióticos são os bichinhos do bem, né? Então, é essa população que tem que estar ou igual ou a mais, pelo menos 15% a mais nesse mundo, para você não ter a tal da disbiose, tá? A disbiose é quando a gente está o quê? Desequilibrado com esses micro-organismos, aonde os nocivos estão em maior quantidade do que os bons, tá? Então, esse é o probiótico. E o prebiótico é o quê? É a comidinha desse povo. Então, imagina que tem uma graminha aí nesse planeta e tem os bichinhos que vão comer, que é o prebiótico. Então, o prebiótico são os alimentos que a gente ingere que vão multiplicar, né? Ou esses nocivos que a gente não quer e multiplicar os probióticos, né? Então, os prebióticos que vão multiplicar os probióticos, que são os do bem, são os alimentos ricos em fibra. Então, escarola, rúcula, couve de Bruxelas, couve, tudo isso ajuda muito a gente a o quê? A dar essa comidinha boa para os probióticos. E o açúcar, tá? Principalmente o açúcar, que vai deixar esses micro-organismos nocivos aí felizes da vida e se multiplicar, tá, gente? O açúcar é um dos principais vilões e é o alimento favorito dessas bactérias do mal, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente por isso, né? A gente fala muito da gordura, né? Muita gente tem medo da gordura, de comer gordura. A gente foi criado aí nas últimas décadas, né? Demonizando a gordura e ninguém falava do açúcar, né? E a gente sabe que hoje um dos principais vilões de problema de coração, de tudo, é o tal do açúcar, né? Então, Eu acho interessante porque eu tenho umas amigas todas magras, lindas, e que passam o dia inteiro evitando gordura e se matam de açúcar. Não podem passar perto de um doce que mergulham. Pois é, aí eu fico brincando, né? Bonita por fora, mas como é que tá por dentro, né? Porque a gente tem que... É complicado isso. A gente tem que estar muito bem se a gente quer viver uma vida saudável lá na frente. O açúcar é um vilão mesmo, né? Assim, é comprovadamente do mal. É comprovadamente um dos grandes inimigos e é o que vai te dar arteriosclerose, é o que vai entupir a tua veia do coração, é o que vai aumentar o seu colesterol, tá, gente? E o açúcar eu não tô falando só de doce, tô falando de macarrão, de pão, de broa, de tudo que é salgado, mas se torna amido, tá? Tapioca, tá, gente? Tapioca é um mundo aí que Tudo que é carboidrato, na verdade, né? Porque vai se transformar em açúcar. Então, voltando à sua pergunta, probiótico é legal? Vai desinflamar? Com certeza. Probiótico em cápsula? Depende. No momento que você está em crise, nessas 6 semanas, por exemplo, que a gente faz o tratamento, né, faz esse acompanhamento, a gente ensina os alunos a fazer o probiótico em casa, né, que são os alimentos fermentados, que é o quinte, é o chucrute, é o kefir. Porque, veja bem, se seu organismo não está conseguindo absorver nenhum alimento, ele vai ter um problema sério de absorver uma cápsula sintética. Então, naquele Faz momento... todo sentido isso. momento é o xixi mais caro que você faz, eu falo. Porque vai fazer, vai embora no xixi. Então, os probióticos são maravilhosos? São, mas depois de um momento que você está melhor com a sua permeabilidade intestinal e que o organismo está conseguindo absorver os nutrientes. Aí é legal. Mas num primeiro momento, aprender os probióticos naturais, vindos dos alimentos, são, assim, muito importantes para melhorar. O kefir é fácil porque tem kefir no mercado. Mas como é que você vai fermentar os alimentos? Como é que faz isso? Tem dificuldade de entender
E quando eu falo em alimento fermentado, já faz, ai meu Deus, não sei fazer, não vou fazer. Será que né, já lembra do bicho? Vai virar um bicho? Vai virar um fungo? Vai virar o quê? Esses alimentos, né? O chucrute, por exemplo, é muito fácil de fazer. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma cabeça de repolho. Eu gosto do repolho roxo, né? Que ele é mais gostoso, né? Ele é mais, até a cor é mais bonita. Uma cenoura, tá? E algumas especiarias. Cominho, um pouquinho de sal e mais algumas coisinhas. Acho que é só isso. Talvez mais uma especiaria que eu não tô lembrando. E aí o que você vai fazer? Vai cortar como se fosse couve, né? O repolho. A cenoura você vai ralar e vai misturar todos esses temperinhos e vai, massagear 5 minutinhos para ele começar a dar aquela fermentada e começar a soltar água. Começou a soltar água, você vai fazer o quê? Vai pegar um vidro, tá? Um vidro limpinho ou higienizado, vai colocar isso dentro, tá? Pega uma colherzinha ou um garfinho, aperta para ele poder, para o ar ficar bem comprimido, né? Para ela não respirar tanto. Pega umas folhas de repolho que você não cortou, que eu esqueci de falar, deixa lá separadinha, põe em cima, fecha 7 dias. Num lugar fresquinho, de um lugar que você sabe que não vai ter... Na geladeira? Não, tem que ser num lugar quentinho, um lugar mais quentinho, no seu despensa, em algum lugar. 7 dias. Aí ele vai fermentar. Como que ele fermenta? Através do açúcar, através do carboidrato do repolho. Então, na verdade, esses micro-organismos, eles começam a se proliferar, né? Naturalmente. E eles começam o quê? A fermentar através dessa movimentação do açúcar, né? Então, eles começam a se alimentar Mas do a açúcar. gente não vê esses micro-organismos. Não. É uma modificação de cor do repolho. Ele vai ficar mais cítrico, né? Ele vai ficar mais um jeitinho mais cítrico. 7 dias, tirou a tampinha e tira a parte do repolho. Geladeira, dura 3 meses. E aí você vai comer de 1 a 2 colheres por dia em qualquer momento do seu dia. Isso é maravilhoso. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!